A paz seja com a sua casa. Esse é o quarto vídeo, eu acho, que eu faço recentemente. E no último vídeo eu falei acerca de... Fugiu da minha mente agora. Foi sobre Deus se esconder. Pronto, foi isso. Hoje eu quero comentar um assunto que no mundo moderno criou-se uma heresia muito grande. E muita gente acredita, praticamente todo mundo. Porque as pessoas são medíocres. Infelizmente, as pessoas não são nobres. Na sua grande maioria. Existem pessoas nobres, existem pessoas acima da média, existem pessoas que não querem ser medíocres, existem. Mas a maioria é. A pessoa medíocre é aquela que ela quer estar na média. Ou para ela, tudo bem se ela for só mais uma. Então, por exemplo, vem alguém e fala uma coisa, todo mundo está acreditando naquilo, ela é só mais uma, ela vai acreditar também. Ela não quer ter juízo investigativo de falar, não, peraí, calma aí, vou investigar para depois eu gerar um juízo de valor. Não seja assim, não seja assim. Você que está me ouvindo, não seja assim. Seja nobre, tenha nobreza dentro de si. Mas, infelizmente, as pessoas são medíocres e por isso que existe tanta heresia no meio da igreja. Hoje vamos comentar sobre uma delas, que é a heresia amplamente difundida pelo grupinho da Priscila Alcântara. Qual que é essa heresia? É aquele discursinho que você ouve por aí. Vem para Jesus! Jesus não é uma religião. Ah, eu não sou religioso, eu não tenho religião, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Jesus não é religião. Jesus é liberdade. Jesus é paz, é alegria. Jesus é felicidade. Jesus não é religião, pessoal. Não, você é uma religiosa fanática. Eu não sou religioso, porque eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu não sou religioso. De onde vem essa ideia? Será que vem da Bíblia? Essa ideia, ela é pautada na palavra de Deus? Quais os seus fundamentos? Será que é verdade isso? Você aí, você nunca se pergunta as coisas? Qualquer coisa que te disserem para você é verdade? Se o jornalismo disser que Bolsonaro ele é o Satanás e falar que Lula é um anjo do céu vindo diretamente de Deus, você acredita? Não seja essa pessoa. Então, vamos ao vídeo. Isso aqui foi só uma introdução para exortar você a não ser medíocre. Dizem que se você tem Jesus, se você é de Jesus, se você é cristão, você não é religioso. Dizem por aí, né? Tem um ditado que diz assim, que você sempre tem três lados. O da pessoa A, o da pessoa B e a verdade, né? Então, para isso ser verdade, tem que ter amparo bíblico. A Bíblia tem que dizer isso. Quem está em Cristo não está na religião. Acabou. Se você não tem amparo bíblico, o que você fala é heresia. É fábula criada da cabeça de libertinos. Mas vamos lá. Olha só o que diz em Tiago. Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso... Ué, a Bíblia está dizendo a palavra religião? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo. E a sua religião não vale nada. Então, beleza, ó. O que é o padrão bíblico aqui? Existe uma religião que não vale nada.
Ó, a gente já chegou em algum lugar, né? Então, beleza. Existe uma religião certa e uma que não vale nada. Uma que é inócua, é vazia de si. Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Parece que o apóstolo Tiago, ele não está dizendo que, não, eu sou de Jesus, eu não tenho religião, eu não sou religioso. Jesus não é religião. Parece que ele não está falando isso, né? Ele está dizendo, na verdade, um paralelismo. Ele está fazendo um paralelismo, na verdade. Ele está colocando aqui, ó, religião que não vale nada e religião que é aceita por Deus. Então, isso significa que Deus não aceita qualquer religião. Deus, ele estabeleceu um padrão religioso e é isso que ele aceita. E esse outro, para ele, não vale nada. Mas o que dizem por aí é, eu não tenho religião, eu sou de Jesus. Igual a Priscila Alcântara, repete demais isso. E vários outros, no efeito manada, seguem ela sem pensar, né? Será que a Priscila tirou isso da palavra? Não, não tirou. Veja que ele diz assim, se alguém se considera religioso, mas não reflete sua língua ferina, ou seja, o que é uma língua ferina? É aquela pessoa que ela tem avidez, vontade, necessidade de destruir os outros com palavras que ferem, machucam, sangram a alma dele. Esse tipo de pessoa que diz que é religioso, mas tem esse tipo de língua, a religião dele não vale nada diante de Deus. Aí ele vem e estabelece, a religião pura, imaculada diante de Deus, sem falhas, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas em suas tribulações. Nessa época que foi escrito isso, não existia o assistencialismo do governo como hoje. E os órfãos que os pais deles morreram e as viúvas ficavam sem ter sustento e renda. Ou seja, quem ama o próximo, como na parábola do bom samaritano, cuidava dessas pessoas. Então ele está falando aqui de amor ao próximo. Deus aceita o religioso que prova em atitudes que ele ama o próximo. Porque se você ama o seu próximo, você vai querer viver ferindo ele com palavras? Não. Então há um paralelismo também entre o que ele falou no versículo anterior e nesse, no 27. Aí ele vem e diz, e permanece fiel ao Senhor, guardando-se da corrupção do mundo, ou sendo fiel sem se contaminar com o mundo. Então, santidade, uma vida em que você não é um mundano, também prova que a sua religião não é vazia. Imagina um católico que vive em pecado o ano inteiro, mas na Semana Santa para de comer carne, né? Engraçado isso, né? Você acha que ele é um verdadeiro religioso? O ano inteiro, tirando uma semana do ano, ele vive à vontade. O que dá na telha, na cabeça, no pensamento, no coração, ele faz. Mas uma semana, aí ele não se contamina, porque comer carne é pecado. Será que esse religioso é aceito diante de Deus? Guardar-se da corrupção do mundo, não se contaminar com as coisas do mundo, faz parte. Uma vida fiel ao Senhor faz parte de ser um religioso. Mas veja bem, a palavra de Deus, ela não traz só isso. Porque, de certa forma, contextualmente, dá para entender o que eles querem dizer quando falam que em Jesus não há religião, eles não são religiosos. O que, na verdade, aparentemente essas pessoas querem dizer é sobre esse lado falso de ser religioso. E a palavra de Deus trata sobre isso em outros temas, em outros textos. Veremos agora. Em João 4:23, em João 4:23, olha só o que está escrito. Mas virá o tempo,
e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito, e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias virá, e aquele que se chama Cristo. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Nós quem? Nesse contexto aqui são os samaritanos. Versículo 26. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então Jesus, no seu ministério, ele veio para cumprir uma promessa que a culminação desse cumprimento daria para ele o título de Messias. Messias significa, basicamente, o enviado. E Cristo, o ungido. Então Jesus, ele era o enviado. Mas enviado para quê? Ungido para quê? Separado para quê? Depois a gente verá isso. Mas veja bem que ele diz: o Pai procura aqueles que são os verdadeiros adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores que ele descreve aqui? Que adoram a ele em espírito e em verdade. Por quê? É só você inverter a proposição. Se o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, como que adoraria o falso? Adoraria na mentira e na carne, porque o contrário de espírito é carne. Leia a Bíblia que você vai descobrir isso. Então, há pessoas que adoram a Deus, mas adoram a Ele de forma falsa e na carne. Esses aí, Deus reprova. Esses religiosos que adoram a Deus na carne e na falsidade, Deus não aceita, porque Deus está procurando os que adoram em espírito e em verdade. Ó, a gente já viu aqui mais uma descrição do que é ser um verdadeiro religioso diante de Deus. Mais uma descrição. No texto de Mateus 23, 25, Jesus critica quem? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Eles eram os religiosos da época, de sua época, da época de Cristo. Esses fariseus que Jesus criticava, olha só o que ele disse sobre eles. Mateus 23, 25. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei hipócritas. Vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de homens mortos, de podridão e de sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie de fingimento e de maldade. Sabe o que é isso? É a descrição do falso religioso. O falso religioso, ele traja-se de uma forma, ele tem um uniforme que diz uma coisa, mas quando se penetra a alma dele, se descobre o que tem por dentro, é só isso aqui. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, ao invés de você chamar alguém de religioso, o certo seria você chamar ele de falso religioso. Por quê? A palavra de Deus, ela sempre condena uma vida religiosa que não condiz com o Evangelho, com os preceitos, requisitos de Deus. Em Apocalipse, o Senhor Jesus falando em uma das cartas a uma das igrejas, ele diz: vocês
conhecem os requisitos de Deus. Deus tem requisitos. Eu estou te falando alguns deles. Esses são só alguns. Se você vive uma vida religiosa, mas a descrição que você se encaixa é nessa daqui, você vai para o inferno. Infelizmente. Por quê? Porque você é bode. Você não nasceu de novo. Você precisa de ter a conversão genuína. Se essa descrição vem ao seu coração assim e casa como uma luva e você acha que você é uma pessoa de Deus, eu te digo, você não é. Você está nas garras de Satanás e você precisa de se converter. E isso só é possível cumprindo de fato os preceitos da Escritura para que você nasça de novo. Escuta hoje essa advertência, porque sua alma está indo para o inferno. O lugar de fariseu hipócrita é no inferno. Você tem que ser tão honesto consigo a ponto de você ouvir isso aqui com humildade e você falar: infelizmente, essa é a vida que eu tenho vivido. Se você é espírita, se você é católico, se você é do candomblé, se você é um indiano, das religiões indianas, se você é um muçulmano, seja você quem for. Se essa descrição se encaixa com você, você vai para o inferno. Com toda a sua religião. Num lugar que arde com fogo e enxofre. O bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Uma fornalha ardente de fogo eterno te aguarda. Eu preciso de quebrar suas falsas expectativas e suas ilusões. Essa sua vida religiosa que se encaixa nessa descrição que a Bíblia dá para o falso, levará você para o inferno. Quanto antes você aceitar e perceber isso, maiores são as chances de você ser salvo. E não adianta tentar na força do braço, na força da própria carne. A carne não produz nada para o reino de Deus. Você precisa de uma mudança feita pelo Espírito Santo com a sua sinergia colaborativa. Você colabora com ele. Pelo amor de Deus, escuta o que eu estou te falando. Esses são sinais de uma vida religiosa falsa. Você só está se enganando dentro da igreja. Você vai morrer e você vai perecer para sempre. Sem chance de volta. É mentira, não existe purgatório. É mentira, não existe missa de sétimo dia para morto sair do purgatório e entrar no céu. É mentira, não existe almas vagando por aí. Essas doutrinas católicas e espíritas estão erradas. Você vai para o inferno e você vai perecer eternamente. Arrependa-se hoje. Hoje é o dia. Mas vamos continuar o texto? Vamos. Vamos agora para a ciência do português, ou da língua. Etimologia. Eu não me lembro de ter falado nos outros vídeos, mas a etimologia, ela é o estudo da origem das palavras. Por exemplo, a palavra palavra, de onde ela surgiu no português? Você saberá disso com os etimologistas, que são os profissionais da língua, que visam rastrear a origem de quando começou a palavra. Por exemplo, Lúcifer, de onde veio essa palavra? A etimologia explica isso. Então, para se entender sobre esse assunto, vamos descobrir a etimologia da palavra religião. Eu peguei um trecho que eu julguei ser muito bom, porque você consegue encontrar várias opiniões de vários etimologistas, de vários dicionários. Então, peguei uma que eu julguei boa. Os etimologistas discutem bastante a respeito sobre a real origem etimológica da palavra religião. No entanto, muitos acreditam que tenham surgido a partir da junção do prefixo re, que funciona como intensificador da palavra que o sucede. Nesse caso, ligare, que significa unir ou atar. Unir ou atar. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente. Aqui, está desconectado, ele vem e liga novamente. Voltar a ligar, ou seja, estava ligado antes, desconectou,
voltou a ligar. Ou religar, que é a mesma coisa. Nesse caso, o termo era usado como um ato de voltar a unir o humano com o que era considerado divino. Você já viu, se não me engano, aquela pintura de Michelangelo, O Homem e Deus? Eu acho que era mesmo. Agora Da Vinci. Que tem o homem aqui, ó, bem assim, com os dedos encurvados, e Deus com a mão totalmente estendida. E eles tentam se tocar um no outro e não tocam. Isso é religião. Isso é religião. A palavra religião é a versão do português. Mas ela surgiu no latim. E no latim, a versão dela, ou seja, como que é falado no latim, é religare. Então, religare é o que nós aqui chamamos de religião. E o que significa religião? Religar algo com outra coisa. No caso que ela é contextualmente, semanticamente aplicada, é a vida religiosa, a vida espiritual. Agora, nós vamos para o último texto. Segundo Coríntios 5:10. Esse aqui é mais longo. Porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito nesse corpo terreno. Você que é um falso religioso, acha que vai receber o quê? Continuando. Versículo 11. É por causa desse reverente temor ao Senhor, sempre presente em nossas vidas, que trabalhamos tão arduamente para ganhar os outros. Deus conhece o nosso coração e sabe que ele é sincero. Você viu que ele fala que nós trabalhamos, sabe de quem que ele está falando? Dele e dos outros apóstolos. Continuando. Ele sabe que o nosso coração é sincero nessa questão. E eu espero que vocês, bem no íntimo, verdadeiramente, saibam também. Estamos nós procurando elogiar-nos a nós mesmos outra vez? Na verdade, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós. Exultar é se alegrar. Vocês podem usar isso com aqueles que andam se gabando. Se gabando, você sabe, né? Se vangloriar, se orgulhar. De terem boa aparência e não terem corações verdadeiros e sinceros. Estamos loucos em dizer tais coisas sobre nós mesmos? Se é assim, não. Se assim for, é para dar glória a Deus. E se estamos em são juízo, é para benefício de vocês. Qualquer coisa que façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Ou seja, até aqui, explicando. O amor de Cristo governa ele e os apóstolos, e por causa disso, até aqui, eles têm se esforçado para evangelizar, para mostrar os ensinamentos de Jesus sobre a salvação para os outros. Continuando. Visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos também crer que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos. Você que está assistindo dorama, Netflix, jogando videogame, fumando, bebendo, gastando todo o seu tempo com esporte, com futebol, com não sei o quê, com não sei o quê, com coisas que são aparentemente lícitas. Sabia que você não deveria estar vivendo para si? Isso expande completamente o entendimento do que seria errado. O errado é qualquer coisa que Jesus quisesse que você não estivesse fazendo agora e ele quisesse que você estivesse fazendo outra coisa. Se Jesus, no lugar de você assistir um filme ou uma maratona, uma série de filmes, vou colocar um filme, uma série que eu gosto muito, Jigsaw, Jogos Mortais. Ao invés de você estar assistindo a série do Jigsaw, dos Jogos Mortais, se Jesus queria que você estivesse orando, jejuando, lendo a Bíblia, ou evangelizando, igual eu estou fazendo aqui agora, ou corrigindo, ou exortando, e você está lá assistindo, você está vivendo para si. Isso está errado, isso tem que mudar. Então não é uma questão se, mas isso aqui é totalmente inofensivo e inocente. Não, não é essa a questão. Qualquer coisa que rouba o tempo de você fazer algo para Deus e coloca você para fazer outra coisa, é errado. Está roubando seu coração.
está se tornando seu novo Deus. Porque nós somos chamados para não viver para nós mesmos. Voltando agora. Possam viver não mais para si mesmos, para agradar a si mesmos, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano, igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Não, ele fez foi uma exclamação, vou exclamar da maneira certa. Porque você tem que ler respeitando pontos e vírgulas, exclamações e tudo. Antigamente pensávamos que Cristo era um simples ser humano como nós. Como pensamos diferentes agora? Ele não é só um ser humano. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Se você realmente nasceu de novo, isso acontece. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo. Olha só. Lembra do significado da palavra religare? Jesus trouxe de volta, através dele mesmo, a nós. Veja bem. Trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. Então Deus, através daquilo que Cristo fez, nós que estávamos aqui, ó, longe, nos trouxe de volta para Ele. Aqui, ó, colocou para perto, através do que Jesus fez. Então, antes de Jesus fazer, ele estava de mãos atadas. Ele queria se aproximar, mas ele não podia. Continuando. E deu-nos o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Deu-nos os apóstolos que estavam evangelizando, espalhando o evangelho. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Essa mensagem é maravilhosa da reconciliação. Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que ele oferece. Reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora você sabe o que é religião. Religião é aquilo que tem o poder de te ligar a Deus de novo. Então veja bem, se Deus reconciliou consigo, eu e você, através de Jesus, ele trouxe você de volta para próximo dele, sabe por quê? Porque em Isaías está escrito assim: são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós, para que eu não os sare. Era o nosso pecado, era o meu e o seu pecado. Aí o texto diz que, através do que Jesus fez, ele pôde, então, Deus, nos trazer de volta. Então, qual que é a conexão, o elo, que nos faz poder voltar a Deus? Jesus. Sendo assim, quem é que te dá religação a Deus? Jesus. Sendo assim, o que é a religião verdadeira? Jesus. Então, é exatamente o oposto do que dizem por aí. Não é que você, por ser cristão, não é um religioso. Você é exatamente isso. Você é religioso. Você foi religado a Deus. Religioso é aquele que está ligado de volta a Deus. Religare. Então você foi conectado de novo ao Senhor. Você, cristão, que segue Jesus. Só que você tem a única religião verdadeira. Você sabe por quê? Tem um outro texto no Novo Testamento que diz assim: somente por meio de Cristo
nós temos acesso ao Pai. E não há nenhum outro nome que nos salve. Então Deus não aceita outra pessoa para te religar a Ele, não. Buda não é aceito, Maria não é aceita, Maomé não é aceito, Ganesh não é aceita, Zeus não é aceito, Odin não é aceito, Thor não é aceito, Ra não é aceito, Horus não é aceito. Pegue todos os deuses de todas as religiões. Padim Sisso não é aceito. Exu Caveira não é aceito. Iemanjá não é aceito. O Pai não aceita nenhum outro para tentar te religar a Ele. Você sabe por quê? Em Apocalipse está escrito assim, ó. Quem é aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Jesus. O seu nome precisa de estar escrito no livro da vida e só Jesus tem esse poder de escrever o seu nome lá. Nenhum outro, nem Buda, nem ninguém, nem Confúcio, nem ninguém, tem esse poder de desatar os selos desse livro e escrever o teu nome. É só Ele. Então, para você que acredita que Deus é o mesmo em todas as religiões e que todos os caminhos levam a Deus, eu sinto muito, você vai para o inferno. É só por meio de Jesus. Jesus disse nos evangelhos, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Vocês não podem vir ao Pai a não ser por mim. Deus só pode ser acessado por Jesus Cristo. Então, na verdade, Jesus Cristo é a única religião verdadeira. Porque Deus não aceita os outros. Se Ele não aceita os outros, sai da sua religião. Você está indo para o inferno. Ela é falsa. Então, biblicamente, a verdade é essa. Existe falsa religião, que é aquela que promete religar você a Deus, conectar você a Deus, mas não consegue fazer isso. É só uma promessa. E é uma promessa vazia. Ele não consegue cumprir. Esses que eu citei podem até prometer que você vai sim alcançar o nirvana, que você vai sim reencarnar de forma perfeita, cumprir o seu karma e não reencarnar mais. Mas isso tudo é mentira. Você não vai alcançar o paraíso com os seus mediadores. Porque, como está escrito, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o justo. Só em Jesus você tem salvação. Fora dele você não tem. Você está condenado fora dele. Então, meu irmão, veja bem. Jesus é a única religião verdadeira. Se você não está em Jesus, você continua morto nos seus pecados e separado de Deus. E se você falecer hoje, você vai amanhecer no Hades, no lago que arde com fogo e enxofre no futuro. Arrependa-se hoje, reconheça Jesus hoje. Como o apóstolo diz, aceitem a reconciliação de Deus através de Cristo, porque ele reconciliou o mundo com ele por meio de Jesus. Então, na verdade, você que vive essa vida errada que a Bíblia descreve, a vida do fariseu hipócrita ou do religioso, que a religião dele é vã, se você vive essa vida, arrependa-se hoje e venha para Jesus, venha nascer de novo, procure o novo nascimento em Cristo. Não desista até você ter a experiência. Quando você tiver ela, o sinal é esse, ó. Aquele que se reconciliou com Jesus, de fato, conseguiu fazer isso de corpo, alma e espírito, ele não é mais a mesma pessoa. Essa é a evidência. Você não consegue ser a mesma pessoa. Aí você vai saber, você nasceu de novo. E aí, você estará livre desses comportamentos dos falsos religiosos.
Então veja bem, em Jesus sim, eu e você somos religiosos. E nós somos os verdadeiros religiosos. Os outros são os falsos. A falsa religião, ela não consegue mudar você por dentro. Ela só melhora a sua aparência exterior. É disso que eles estão falando. Pessoas que são aparentemente santas, perfeitas e boas. Mas Deus sabe quem elas são por dentro. E é só questão de tempo até a máscara cair. Vou dar um exemplo, João de Deus. Tão religioso, né? Tão santo, tão caridoso, estuprava um monte de mulheres. Essa é a falsa religião. Não consegue te mudar por dentro. Só traveste você de uma capa bonita externamente. Então, as pessoas que elas falam, não, eu não sou religioso, estão erradas se elas são cristãs. Agora, se ele fala, não, eu não sou religioso e ele não tem Cristo, beleza, ele está certo, ele não é religioso mesmo, ele está indo para o inferno também. Mas se você tem Jesus, você é religioso sim. Você é o verdadeiro religioso, se você mudou de vida depois que conheceu Jesus. Bem, espero que agora esteja bem esclarecido que não há outro que possa te reconectar a Deus, ou seja, religião. E se você tem Jesus, você é reconectado a Deus sim, por meio do sacrifício dele. Os seus pecados foram apagados. E é por isso que agora você tem conexão com Deus. E por causa disso, dessa experiência de novo nascimento, agora você tem uma nova vida. Você é religioso, só que você é o verdadeiro religioso. Você adora o Senhor em espírito e em verdade. Você não é um João de Deus da vida, que adora na mentira e na carne. Então, o conceito agora está corrigido. Você vai continuar fazendo errado? Instrua outras pessoas. E sempre que você vê alguém entendendo errado, manda esse vídeo. Agora vamos lá. Para finalizar. Se você é um falso religioso, que encaixa nessa descrição aqui, está indo para o inferno porque você não acredita em Jesus, ou você misturou Jesus com outros falsos deuses, santos, orixás, caboclos, guias, outros que supostamente ajudarão a sua salvação, você vai para o inferno também. Arrependa-se. Arrependa-se. Só Jesus e ninguém mais pode te dar salvação. Não confie. Não confie nos outros. A única rocha que é confiável, que ninguém será envergonhado, é Jesus. Se você morrer confiando em Maomé, quando chegar no céu, você vai ter muita vergonha. Deus vai te falar, opa, quem disse que Maomé salva? Você vai ter uma vergonha, ai meu Deus, eu acreditei no profeta errado, eu acreditei no Salvador errado. Eu garanto a você que só Jesus não vai te envergonhar. Chegando lá, você vai ver Jesus, ei, bendito do meu Pai, entra no reino que é seu por herança. Agora, se você acreditou na pombagira, chegou, ô pombagira, todos os caminhos levam a Deus, me recebe aí no paraíso. Aí Jesus vai falar, tem pombagira aqui não, filho. Aparte-se de mim para o fogo eterno, você que praticou a iniquidade. Por quê? Se você não tem Jesus, seus pecados permanecem. E você vai pagar eles no lugar que Deus criou para serem pagos. Se você quer se arrepender da sua falsa religião, entre em contato comigo. Nós faremos uma oração de confissão e eu vou te dar algumas orientações. Seja onde você morar, você vai poder finalmente encontrar a verdadeira religião, que é Cristo. Ah, e a Priscila Alcântara e a turminha que fala, não, eu não sou religioso, eu tenho Jesus. Geralmente vive no pecado. Você já percebeu essa semelhança, essa constatação óbvia? Então, na verdade, essas pessoas que geralmente usam esse discurso é porque vivem uma vida toda errada. Vivem uma vida toda misturada, as coisas do mundo com as coisas de Deus, coisas da igreja, é desigrejado, não quer saber de compromisso. Vive uma vida toda cheia de tatuagem, cheia das baladas. Geralmente são pessoas assim que falam essas frases.
Eu acabei de te provar aqui. É falso religioso. Também é falso religioso. Por quê? Porque não mudou de vida. Não tem a constatação, a evidência de que ele mudou de vida e vem convencer você de que está tudo bem você ser de Jesus e viver da mesma maneira, de uma forma totalmente liberal, libertina, hipergracista. Eu não vou explicar hoje o termo hipergraça para você, mas outro dia a gente fala disso. Então, foge desses. Você tem vários tipos de falsos religiosos. Um deles são os libertinos. Outros são os legalistas. Tem pessoas que ele é duro, ele é muito duro. É igual o fariseu. Eu não peguei o versículo, mas Jesus disse que o fariseu, ele atava um fardo pesado que ele mesmo não conseguia carregar. E ele colocava nas costas dos seguidores deles. Esse é o outro tipo de falso religioso. Enquanto que ele não faz aquilo, porque ele não consegue, ele coloca nas costas suas para você fazer. Aí Jesus diz, eu não peguei o texto, mas Jesus diz nesse mesmo texto de Mateus 23, vocês percorrem céus e terra para fazer um convertido, e quando conseguem, faz ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ou seja, eles colocando essa vida pesada assim, acima do que o evangelho exige, ainda não consegue fazer pessoas de fato convertidas a Deus. Então, meu querido, fuja do legalista e fuja do libertino, igual a Priscila Alcântara. Pelos seus frutos os conhecereis. Aquele religioso de igreja rígida tem uma aparência de santidade, mas a vida secreta dele mostra outras coisas. Então a verdadeira religião não é a aparência de santidade com uma vida toda errada por dentro. Secreta, uma vida ambígua. Isso é falsa religião. Vai para o inferno também. E nem uma vida de uma pessoa que fala, não, eu não tenho religião, eu sou de Jesus. Mas está fumando maconha e indo na parada gay. Não, não é nenhum nem o outro. Verdadeira religião é isso aqui, ó. Eu tenho Jesus na minha vida e a prova de que eu tenho é que hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher. Mudou por completo, de dentro para fora. Coisas que eu gostava antes, não gosto mais. Coisas que eu tinha vergonha antes, agora tenho orgulho. Coisas que eu tinha orgulho, agora tenho vergonha. Tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, agora não tem mais. Tenho orgulho. Tinha orgulho de fumar maconha, pegar foto de cachaça, falar assim, tirar a foto aqui. Sextou. Tinha orgulho de fazer isso. Agora sente vergonha e pensa, oh meu Deus, como que eu era trouxa. Eu fazia isso. Isso é sinal de transformação. Agora você é um verdadeiro religioso. Entendeu? Que ótimo. A paz esteja com sua casa, meu irmão.